Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos à Suprema, Daniel aqui, e no vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida muito frequente aqui no canal. As pessoas me perguntam, Daniel, dá para fazer uma página de login usando o Elementor Free? E eu digo, meus amigos, dá para fazer. E hoje nesse vídeo eu vou mostrar passo a passo e de uma maneira bem simples como você criar a sua página de login usando Elementor Free. Só que antes de eu te mostrar, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, desça aqui embaixo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhum dos nossos vídeos. Beleza? Bora começar? Bom pessoal, como eu falei na intro do vídeo, eu vou estar mostrando hoje como você criar uma tela de login passo a passo, de uma maneira bem simples, usando o Elementor Free. Bom, o que a gente vai fazer primeiro? Você vai vir aqui em Plugins, adicionar novo. E você vai adicionar um velho e querido companheiro de guerra aqui. Você pode digitar Elementor, que ele sempre aparece junto com o Elementor. Que é aqui o Essential Add-ons, que eu vivo usando aqui no canal para fazer muita coisa, porque ele é bom mesmo, ele é bom de verdade. O meu já está instalado e já está ativo. Se você não tiver instalado ainda, é só clicar em instalar e depois ativar ele, que daí ele já está pronto para ser usado. Eu vou voltar aqui em páginas, todas adicionar nova, na verdade. Maravilha, eu vou chamar essa página de login. Beleza. Aqui onde está modelo padrão, no atributos da página, eu vou trocar para Elementor Canvas. Por quê? Porque assim ele não vai herdar nem o header e nem o footer, ou seja, nem o cabeçalho e nem o rodapé. Eu vou salvar como rascunho por enquanto. Maravilha. Agora eu vou clicar aqui em editar com Elementor. Enquanto ele carrega o Elementor, eu vou pedir, na verdade vou dar uma dica bem legal para você. Se você ainda não tem uma hospedagem para você colocar seu site, vou deixar o link da HostGator aqui na descrição. É a hospedagem que eu uso e confio. Vai lá que vale muito a pena, link na descrição. Está carregando aqui o editor do Elementor. Como vocês podem ver, está com o Elementor Canvas, ele não herdou nem o header e nem o footer. O que eu vou fazer inicialmente? Eu vou clicar aqui no maisinho e vou adicionar uma seção de uma coluna só. Bom, aqui onde está Boxed, eu vou colocar largura total, espaçamento da coluna sem espaçamento, vou mandar esticar seção. E aqui na tag HTML eu vou colocar como section, para ele ficar semântico. Agora aqui em altura eu vou colocar ajustar a tela. Eu vou aproveitar, já vou colocar um fundo aqui, para o nosso trabalho ficar mais visível. E tipo de fundo, eu vou escolher uma imagem. Vou pegar uma daqui da biblioteca mesmo. Essas imagens aqui da landing page que a gente criou não, né? Do vídeo passado, que eu mostrei como você pegar como você ganhar totalmente grátis mais de 1000 templates. Cara, tem template, tem starter para site completo, tem template de landing page, de CTA, de header, de footer, cara, de tudo que você imaginar, tudo de graça. Se você não viu esse vídeo, vai aparecer um card aqui em cima agora. Clica nele, assiste o vídeo que vale muito a pena. Bom, vou pegar essa imagem aqui que eu sei que ela é grande. Vou inserir. Agora aqui em posição vou colocar centralizado. Anexo padrão, não vou colocar parallax.
repetir, não repetir, e tamanho eu vou colocar preenchimento completo. Pronto, nosso fundo está pronto aqui, vou publicar para salvar o nosso progresso. Agora você vem aqui nos componentes, ó, nesses pontinhos, clica nele e digita aqui na busca login. Aqui para mim, como eu tenho outros plugins instalados, ele apareceu da versão Premium do Elementor, do HTMega, só que ele tem umas desvantagens. A gente vai usar o do Essential Add-ons, que é esse que está com o EA aqui. Eu vou clicar e arrastar para a nossa seção. Voilá, tela de login, tá feito. Só que lógico, né, meu site não vai ser em inglês, né, ele seria direcionado aqui para o Brasil. Se você quiser deixar em inglês, deixa assim mesmo, você só configura o destino da página de login. Mas eu vou mostrar para vocês como traduz. Aqui você tem a versão de login e a versão de registration. Você pode fazer uma página de registro e você pode fazer uma página de login. Ele está carregando a página de registro. Depois eu faço isso. Deixa eu voltar aqui para de login, que é mais jogo. Beleza, voltou para nossa página de login. Bom, aqui ele fala para esconder os dados de uma pessoa que já está logada. Isso é muito interessante. Aqui você consegue editar as funções do formulário de login. Por exemplo, deixa eu clicar aqui de novo. Onde está aqui Forgot Password, eu vou colocar aqui esqueceu a senha. Vamos traduzir. O do HTMega é legal também, mas ele não deixa traduzir essa parte aqui. Aqui é para a página de password perdido, você vai ter que criar uma depois. O lembrar senha, eu vou traduzir aqui onde está Remember Me, eu vou colocar lembrar senha. Significa que quando você acessar posteriormente, o cliente na verdade, quando ele acessar posteriormente por esse navegador, a senha já vai ficar gravada. Beleza? Aqui, isso é uma coisa que é polêmica, mas eu curto deixar a escolha sua. Se você precisa de um site que precisa ser blindado à prova de hacker, você vai marcar aqui o Enable Recaptcha. Aí ele vai habilitar, quando a pessoa tentar logar, aquele captcha chato que pede para você provar que você é humano. Ele vai pedir para selecionar as faixas de pedestre, o semáforo, a escada, a moto. Cara, é chato, mas faz-se necessário porque, cara, é uma maneira de você não ser hackeado, cara. Sério mesmo, vai por mim, quanto mais segurança, melhor. Tem também um outro que permite colocar captcha, um plugin que permite colocar captcha direto no login do WordPress. Se você não viu esse vídeo, vai aparecer um card aqui em cima agora. Clica nele, dá uma olhada que tá muito legal também. Tipo, lá é a solução de segurança para o WordPress para você não ser hackeado de maneira nenhuma. Bom, Form Header Content. Vamos colocar uma logo aqui? Vamos. Deixa eu ver, escolher uma logo. Aqui tem algumas. Deixa eu ver qual que eu vou mandar. Aqui tem várias. Vou colocar a da Motorola. Ótimo. Beleza. Faz de conta que é o site da Motorola. Aqui você tem o bem-vindo de volta, welcome back. Deixa eu colocar bem-vindo
conta. Por favor, logue-se. Nem sei se existe essa palavra. Vou colocar faça login com sua conta. Faça login com sua conta. Ótimo. Aqui é para criar uma nova conta, caso a pessoa ainda não tenha. Cara, eu acho que eu vou pular essa parte aqui. Tá, aqui é os avisos. Exatamente, para quando o cara tiver logado de novo. Eu vou deixar ele simplão mesmo. Se você precisar colocar essa parte, coloca, que é bem legal também. Não deixa o usuário tão perdido. Vamos mexer nos campos agora, ó. Houston. Agora a gente vai traduzir essa parte também. Vou colocar aqui nome de usuário ou e-mail. Aí ele vai alterar aqui, ó, na label. Eu vou aproveitar e já vou alterar no placeholder também. Ó, ele vai alterar aqui no placeholder. Vou lá, alterando o placeholder. Aqui onde está password, eu vou colocar senha. E vou alterar no placeholder também. Tá, no botão vou deixar login mesmo. Aqui no login form options eu vou colocar para onde que ele vai mandar quando a pessoa se logar. Suponhamos que eu criei a página que eu criei, né, para onde a pessoa vai. Vou colocar jogo da velha por enquanto porque eu ainda não criei essa página. Aqui opções de validação, as mensagens. Aqui é só você ir traduzindo. Eu não vou traduzir tudo porque tem muita coisa, mas basicamente por exemplo, para e-mail inválido, o e-mail que você usou está inválido, a conta não existe ou é inválido, o e-mail não existe ou é inválido, coloque seu e-mail para se registrar, entendeu? Você vai traduzindo. Se você tiver dificuldade com inglês, abre uma aba do lado com o Translator e vai traduzindo aqui. Aí quando for aparecer essas mensagens para a pessoa que estiver acessando, vai estar tudo em português. Aqui você consegue estilizar o formulário, clicando em estilo. Como você pode ver, deixa eu só salvar aqui o progresso. Como você pode ver, ele já está bem legal, bem funcional. Só falta traduzir aquelas partes e aqui você vai estilizar caso você queira. O container box, que é essa parte branca. 65 pixels. Deixa eu voltar ao normal aqui. Ótimo. Aqui dá para você colocar uma sombra. Aqui você estiliza o formulário. Aqui você coloca uma sombra nele também. Aqui a sombra do formulário. Aqui o login form header, que é onde está a logo da Motorola. Você edita aqui o form logo. Você edita a logo. Deixa eu ver se tem aqui a opção de colocá-la centralizada. Ele só vai ter a opção de mudar o tamanho. Largura, altura, margem, colocar padding, colocar borda, colocar largura da borda. Aqui você pode pôr uma legenda.
Aqui você consegue mexer na tipografia. Aqui é para você estilizar os campos do formulário. Dá para trocar a cor do placeholder, trocar a cor do texto. Enfim, dá para estilizar de muitas formas aqui. Ó, os rótulos também você consegue estilizar, o botão você consegue trocar a cor dele, dá para trocar a cor do hover também aqui. Dá para estilizar até o reCAPTCHA, caso você precise. Deixa eu voltar aqui. Beleza, tá aqui o nosso formulário, bonitão, funcionando. E é isso, pessoal. E essa é a maneira mais simples de você ter uma tela de login com o Elementor Free. Se esse vídeo foi útil para você de alguma maneira, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe nas suas redes sociais, porque assim eu posso ajudar muito mais pessoas. É isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, nos vemos na próxima semana e lembre-se, lave as mãos, use máscara, continue vivo e hasta la próxima.